Olá, mulheres! É com muita gratidão e alegria que damos início hoje a uma nova jornada. É uma nova etapa na nossa vida. Vamos dizer que é um acréscimo de Deus, através de um processo que já se iniciou lá atrás, quando você compreendeu que precisava passar por um processo terapêutico. E eu fico muito feliz em dizer que você viveu esse momento comigo. Eu me sinto muito alegre em saber que aquilo que Deus começou na minha vida, hoje, eu estou vendo frutos na vida de outras mulheres como na sua. Então, a partir daí surgiu no meu coração a necessidade de dar continuidade a esse processo. E sabe por quê? Porque eu compreendi que a cura é apenas o início, é o primeiro passo. Mas para vivermos o nosso processo de forma integral, nós vamos precisar passar pela cura, a restauração e logo em seguida o ID, o envio, o propósito que Deus tem para a vida de cada uma de nós. Eu gosto sempre de lembrar que nós somos mulheres singulares. Em 2020, quando eu iniciei o meu processo de cura, tudo começou com um curso dentro de uma igreja, pelo Ministério Mulher Única. E ali eu ouvi uma palavra, que foi a primeira ministração, onde falava sobre singularidade. Singularidade fala sobre você ser única, especial. E aquilo que está em você, que contém você, foi dado exclusivamente e com um propósito e finalidade. Mas sabe o que aconteceu? Durante o nosso processo, na nossa vida, muitas coisas foram ficando pelo caminho. Muitos dons, muitos talentos que Deus entregou para mim e para você, nós não estávamos vivendo, porque existiram dores que estavam camuflando algo que o Senhor nos entregou para, através da nossa vida, levar cura na vida de outra pessoa. E quando o processo de cura começa, as mentiras irão saindo. Então pensa comigo, quanto mais você é curada, mais a verdade entra, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que estava sendo uma barreira, um muro na tua vida, começa a ser derrubado. Primeiro você é curada, o muro cai, a partir daí você passa a ser restaurada. E a nossa base para esse novo tempo, que é o tempo do ID, você viver a sua identidade restaurada, está aqui no livro de Lucas. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela. Lucas 8, lá no versículo 2, quando diz assim: com Jesus estavam os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Aqui começa a dizer que além dos 12 discípulos estavam caminhando com Jesus, também as mulheres que foram curadas por ele. E mais embaixo diz assim: essas mulheres passaram a ajudá-lo, a sustentá-los com seus bens. Primeiro, elas foram curadas por Jesus. Logo em seguida, elas passaram a caminhar com Jesus e elas estavam contribuindo no seu ministério com os recursos que elas tinham. Mas depois, mais lá na frente, nós vamos compreender o que aconteceu com a cura ao andar ao lado de Jesus. E é exatamente isso que vai acontecer na minha vida e na tua vida. Nós já passamos pela cura durante o processo terapêutico. Agora nós vamos caminhar ao lado daquele que irá restaurar o que estava quebrado. Mas para poder falar ainda sobre o processo de cura, eu quero falar sobre uma dessas mulheres que está falando aqui no versículo 2. Capítulo 8 de Lucas, versículo 2. Cadê? Aqui. Mulheres que foram curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Entre as mulheres que caminhavam com Jesus estava Maria Madalena. E nós lemos aqui que dela, a cura foi liberado dela, saiu dela, foi arrancado 7 demônios. Você observa que aqui Jesus não fala que ele libertou, mas que ele a curou. Ou seja, esses 7 demônios estavam gerando em Maria Madalena uma doença. E isso revela que antes de caminharmos com Jesus, nós iremos passar por um processo profundo de cura. Marta, e o que é cura? A cura é um processo de restauração completa. Você não é curada pela metade. Você vai passar por um processo completo de restauração daquilo que estava ferido em você. E a dimensão da cura, ela é dividida em 3 dimensões: físico, emocional e espiritual. O físico é o nosso corpo. Nós passamos por um processo de cura de alguma enfermidade. Também tem o emocional. O emocional é quando existem dores na nossa alma, traumas, feridas emocionais que nós iremos falar nas próximas aulas, e memórias que geram dor. E eu quero lembrar você que toda doença no nosso corpo vem de uma dor na nossa alma. Afinal, a alma doente, aquilo que está dentro de você, vai vir para fora. E depois também temos a cura do espírito. Marta,
Como assim cura do espírito? Quando há libertação, há reconexão com Deus. Quando eu estou doente no físico e na minha alma, eu não consigo me conectar com Deus. A minha oração é curta. Muitas vezes eu estou tão preocupada com as minhas dores, com os meus problemas, que eu esqueço de ir para aquele que conseguirá me dar clareza, firmeza e me trazer aquilo que eu necessito para gerar a cura na minha vida. Eu gosto sempre de lembrar vocês que a terapia ela é um caminho. Ela vai nos ajudar a fortalecer aquilo que Deus já começou. Mas a cura vem dele. Então você já compreendeu que a cura, corpo, alma e espírito. E quando nós vamos para quando nós vamos para o dicionário, você vai encontrar lá no dicionário que cura também envolve 3 dimensões: cuidar, tratar e restaurar. Ou seja, existem 3 etapas para nós vivermos uma cura completa na nossa vida. E isso é uma chave poderosa. E um princípio que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que Deus, antes de liberarmos para viver o propósito, nós iremos passar por uma cura profunda. E para sermos curadas, nós iremos passar pela exposição. Afinal, aquela mulher, Maria Madalena, foi exposta àquilo que havia dentro dela, precisava vir para fora. E sabe o que é vir para fora? É sair, é remover, é tirar. Mas eu quero lembrar você que somente cabe a você tomar essa decisão. Ninguém vai conseguir arrancar algo se você não estiver disposta e não estiver disponível para passar pela cura. Às vezes você pode nem perceber, mas a doença está sendo para você um mecanismo de sobrevivência. Mas aí eu te pergunto, faz sentido você permanecer doente apenas por um ganho momentâneo? Apenas para ganhar uma atenção, um falso amor? Para se sentir validada? Ou pertencente? Ou forte? Não. Então, mulher, permita que Deus exponha aquilo que está gerando dor na tua vida. Se convença, porque Deus ele não nos convence. Nós precisamos nos convencer de onde existe uma dor. Aquilo que está sendo, para mim e para você, uma doença. E ao ser exposto, vai ser removido. E aí é quando você está preparada para um novo nível. E assim como Maria Madalena, a cura veio antes do propósito. E a libertação veio antes do envio. Mas eu quero te lembrar que Deus não esconde as suas feridas. Ele revela para que seja curada. Trata para que seja restaurada de uma forma completa. Então, mulher, que a partir de agora você compreenda e você se permita passar pela cura integral, corpo, alma e espírito. E a partir dali, você vai avançar para um novo nível. Eu espero você no nosso próximo encontro.